Olá, malta. Estamos de volta como prometido. Tínhamos dito no final do último vídeo que íamos fazer uma antevisão e não falhámos com o nosso prometido. Cá está a antevisão aí ao segundo derby desta época 2025-2026. Primeiro a contar para a Liga Portuguesa. Jogo importante, como sempre. Embora, não sei, depois já falamos mais, mas pessoalmente não estou assim tão entusiasmado como teve noutros anos. Não estou a sentir a vibe. Mas já aprofundo aqui a minha opinião. Vou passar a palavra ao Afonso, que parece estar claramente mais confiante, com uma tarja a dizer que vamos apagar a luz. Uh, a tarja do ano passado, atenção, que acho que foi referente à penúltima jornada. Sim. De onde é porquê essa confiança e porquê evocar essa faixa que é tão criativa? Não, apagar a luz, eu sinto que eu já fui tantas vezes à luz e os ambientes cada vez têm ficado pior. Portanto, é quase um apelo e tentar pensar que vamos chegar lá e vamos literalmente apagar a luz, ter um grande ambiente, ter um grande resultado. Um, e depois, em termos de confiança, eu acho que o Sporting, neste momento, finalmente, é a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. Agora, é um derby. Benfica em casa, o Benfica podia estar em sétimo lugar, já contra o Sporting, o jogo é sempre 50-50. Por outro lado, nós entramos favoritos na luz. Um das odds das casas de apostas, sim. Nas odds, nas casas de apostas e na vida real. Epá, não sei. Acho extremamente duvidoso isso. Especialmente tendo em conta o nosso histórico. Mas tudo Não, bem. exato. A única coisa que eu tiro é o histórico. Por outro lado, tirando o histórico, futebol jogado. Depois, mas o Benfica joga em casa. Hoje em dia isso significa zero. Não Porque sei, mas tudo 3 bem. mil, 3 mil adeptos de fora fazem sempre mais barulho que os adeptos da casa, na Liga Portuguesa. Não há um estádio agora em casa que tenha melhor ambiente que os adeptos fora. Portanto, eu acho que o fator casa não existe. Ahm, Nós jogamos melhor, portanto, estou confiante. O que é que vocês acham? Não, eu concordo com a tua opinião, Afonso. Um pouco no seguimento que tinha sido o podcast onde falámos sobre a vitória contra o Estrela Amadora. Eu ia falar sobre se este era o melhor momento que nós temos para defrontar o Benfica. Por um lado, temos um Benfica que claramente não teve um bom início de época, ou melhor, apesar da conquista da Supertaça, viu o treinador ser despedido. Uh, os jogadores que contrataram de forma bastante a gastar bastante dinheiro, se calhar assim é a forma mais fácil de dizer. Não estão a dar o rendimento que eles se calhar gostavam que estivessem a dar. E portanto eu concordo que o Sporting neste momento está no seu prime, digamos assim. Acho que o Sporting neste momento já tínhamos elogiado bastante o Rui Borges e acho que o Sporting está a jogar muito bem. E estamos também do outro lado, pronto, o Benfica que está um pouco mais frágil, mas lá está, derby é derby e nunca se sabe bem o que é que pode surgir. O único contra-argumento, para além do Benfica estar a jogar em casa, obviamente, e do tal histórico, que eu acho que esse aqui já podes pegar, é o efeito Mourinho. Gostava de saber do vosso lado, qual é que é a vossa opinião sobre este efeito, porque eu, sendo honesto, eu meto muito mais medo um Benfica que até pode perder mais pontos com o José Mourinho ao longo da época do que se calhar o Benfica do Lage podia ser mais consistente ao longo da época, mas que nos derbys se calhar não conseguia ser tão imponente. Nunca defrontámos, ainda não defrontámos o Benfica de Mourinho, mas eu acho que o Mourinho neste tipo de jogos é muito experiente e acho que isso pode não sair a nosso favor. Essa de não defrontámos o Benfica de Mourinho, salvo seja, né? Que nós Não, já. claro, mas quando eu digo A isso é última vez agora. que isto aconteceu, perdemos 3-0, acho que foi na Luz. Não me lembro a data, foi para aí 2004, se calhar, quando a última vez que ele tinha treinado o Benfica. E acho que foi tipo o último jogo dele, na verdade, ou penúltimo, uma coisa assim. Uhum. E ganhou-nos 3-0 também na Luz e depois foi despedido, ou foi-se embora, uma coisa assim. Portanto, também não é um bom auspício, digamos assim, para quem foi mais supersticioso. Mas vou deixar o Diogo falar, que eu sinto que ele tem ali muitas coisas para dizer, Não, que ele está em brasa. eu já não concordo com tudo o que vocês disseram. O Ricardo estava agora a falar do Mourinho e por acaso não sei se vocês viram também, mas eu vi agora uma estatística e acho que o Sporting nunca ganhou ao Mourinho. Acho que são 7 derrotas e 2 empates. Portanto, eu acho que há uma primeira vez para tudo.
e acho que podemos claramente ganhar nesta sexta-feira. Apesar de eu achar que vai ser um jogo bastante difícil, porque conhecendo o Mourinho e ser um treinador com a estratégia que ele costuma usar nos jogos, acho que vai ser um jogo em que se nós começamos a perder, vamos ter muitas dificuldades, porque este Benfica parece que está talhado para defender, porque é uma equipa que é muito compacta a defender e que se apanhar a ganhar por 1-0, acho que nós vamos ter muitas dificuldades. Por isso eu acho que tem que ser um jogo em que o Sporting vai ter que entrar forte. Obviamente, como vocês já disseram, somos favoritos, eu também concordo. Acho que o nosso plantel é, não digo muito melhor, mas é melhor que o do Benfica, né, em toda a linha, na minha opinião. E este Benfica também tem alguns lesionados importantes, e nós também, mas acho que nós temos o melhor plantel e podemos muito bem ir lá. E se marcarmos cedo, até podemos sair com um resultado bastante risonho, que é o que eu acho. Mas se não marcarmos cedo, aí é que eu acho que vai ser a nossa grande dificuldade. Mas eu acredito que nós podemos ganhar o jogo e vamos ganhar o jogo, é o que eu acho, mas vamos ver. Olha, por causa de uma coisa engraçada, nos últimos 4 jogos na Luz, marcámos sempre primeiro. Trincão ao minuto Olha, 4, ainda por Verdade. cima super cedo. O super cedo não, pois o outro a seguir é o Jokers aos 45. Mas eu lembro-me que sempre que eu fui à Luz, ou estou empatado, o Benfica lá já empatou, mas o Sporting começou a ganhar. Eu comecei sempre a ganhar na Luz e ao intervalo sempre a ganhar ou empatado. E depois nunca ganhei lá. Verdade. Vai ser Já soube a complicado. vitória, mas como o empate da taça 2-2 saímos de lá qualificados para a final, mas em termos de resultado ainda não. Tivemos lá no Tanque C, tivemos a ganhar 1-0 até aos 93 e acabamos de perder esse jogo. Eu acho que essas coisas só nos acontecem, não? Logo E está gravado um dos vlogs mais sofríveis do canal. foi o mais Logo, sofrível. É verdade. logo no primeiro ano de canal, exatamente. Mas pronto. Tudo compensou. Ah, exatamente. Sim, mas epá, eu acho que eu partilho a opinião do Ricardo que assusta mais o Benfica de Mourinho do que do Lage, apesar de nós termos perdido com o de Lage para a Supertaça, mas também era outras convenções. Se fosse agora, não tínhamos perdido, tínhamos ganho. Mas o Mourinho prepara muito bem os jogos grandes. É um jogador que tem mind games e consegue motivar muito os jogadores Um jogador. para este tipo de jogos. Eu acho que ele mais facilmente ganha-nos do que ganha uma equipa da meio da tabela que às vezes pode escorregar e perder pontos ou o que seja. Mas É o para que estes o jogos é Ricardo está muito, a dizer. muito, muito complicado. a única coisa que eu acho que, e ou seja, até pode ir um pouco contra, ou se calhar a favor daquilo que estavas a dizer, Afonso, e que o Diego também estava a dizer sobre marcar cedo, é que o Sporting neste momento, pronto, não está numa posição ideal porque não está em primeiro lugar, isso está o Porto de forma isolada, mas o Sporting claramente está pode olhar para o empate de uma forma mais favorável do que o Benfica. O Benfica se empata connosco e se o Porto ganha, aí sim já cria uma desvantagem se calhar muito grande. E vai ser muito difícil porque pronto, o Porto vai ganhar mais alento. O Sporting também, para nós, lá está, não vai ficar fácil porque vão passar a ser 5 pontos, se não me engano, de distância, em Sim. caso de vitória do Porto. Portanto, eu acho que apesar de tudo, o Benfica está mais desesperado do que o Sporting, e eu acho que isso é a única forma que o Sporting também pode, não é a única, mas acho que é uma das formas que o Sporting pode olhar para o jogo, de que com calma nós não precisamos de arriscar desde cedo. Lá está, acho que é importante entrar com tudo, mas isso é em todos os jogos, sendo honesto, com o Diego estava a dizer. E acho que o Sporting, se calhar se marca cedo, ou se vai aguentando um empate, desde que não sofra um gol, acho que vai conseguir gerir melhor o jogo do Benfica e pode aproveitar esse tal desespero. Porque pronto, não quero estar aqui a fazer apostas nem nada, mas eu acho mesmo que o público do Benfica pode se virar contra o Benfica neste jogo, porque eles vão estar a querer muito. Já não ganham, pronto, ganharam a Supertaça, mas o ano passado ganharam muito poucas vezes contra o Sporting. Ganharam só na Taça da Liga, se não me engano, na final, nos penaltis. O resto foi perder o campeonato para o Sporting, perderam a Taça de Portugal para o Sporting. Acho que eles vão estar exigentes nesse aspecto de querer mais uma vitória e lá está. E o facto de estarem atrás do campeonato, isso pode causar ainda mais desespero. Portanto, eu espero que o Sporting, e estou bastante confiante nesse aspecto, que o Rui Borges consiga preparar a equipa para esse aspecto e que consigamos sair de lá com a vitória, os 3 pontos, que é o que mais importa. Yeah. Olha, eu vou pegar no disso do Rui Borges, que eu estava a pensar, derbys com o Rui Borges.
começámos com o primeiro jogo dele, onde ganham 0, mas é uma segunda parte onde sobrevivemos. Também era difícil, 3 dias de preparação, não havia muito mais que podíamos fazer e ganhámos o derby. Um, não há muito como criticar, mas o Benfica ficou a merecer o gol na segunda parte. Depois temos Taça da Liga, perdemos nos penaltis, se bem que eu acho que o Sporting jogou bem aí. Depois Luz, onde foi uma segunda parte sofrida, apesar de noutras condições estava 2-0 ao minuto 15 e o jogo estava morto e éramos campeões na Luz. Taça de Portugal, eu acho que, na perspectiva do adepto do Benfica, jogaram muito mais que o Sporting, só que eu acho que nenhuma equipa jogou bem nesse jogo. Pá, jogou péssimo dos dois lados. E depois, Supertaça é tão difícil tirar alguma análise de lá. Mas é isso, eu não sei se tem algum medo com o Rui Borges, tendo em conta que perdemos pontos com o Porto, com o Braga, jogos com o Nápoles, por exemplo, que até jogámos bem, mas vamos sempre por perder. Esta teoria que o Rui Borges não consegue ganhar um jogo grande. O que vocês acham? Então estávamos a falar do Mourinho. É falso, porque ele já ganhou, não é? Ganhou logo o primeiro que fez na estreia contra o Sport, na estreia no Sporting. Não, claro, Eh, tá bem, mas Agora, esta época, pronto, esta época de facto não ganhou. Eh, e nem sequer fez propriamente boas exibições, no caso contra o Porto e contra o Braga, foram exibições fracas. Depois com o Nápoles foi também uma boa exibição, mas perdemos. E os Juventus aí jogámos bem e conseguimos o empate, pronto. Mas mesmo assim não ganhamos. e muito Portanto, não sofrido sei, também. acho que isto, sim. E depois, pronto, acho que este aqui é mais um teste. Acho que não vai definir nada, mas não sei. Eu queria pegar naquilo que o Ricardo estava a dizer, de não estamos em primeiro. Por isso é que eu não estou a sentir este derby. Eu acho que parece que tem menos impacto do que teve os do ano passado. Claro que foram muito decisivos, especialmente o último. Mas estou tipo não estou muito hypado, digamos Mas assim. o Porto está a cair na performance Mas não sei se todos está. os dias. Não sabes se está? Continua a ganhar? Oh, está a cair. Então, Mas performance. este derby vai ser fundamental, porque se tu ganhas na Luz, o Porto ainda tem que ir à Luz. Eu acho que este jogo é fundamental também para ganharmos ainda mais fosse face ao Benfica, mas também para não deixar o Porto fugir no primeiro lugar. Portanto, eu estou com o hype no máximo. Eu acho que sou o Pô, contrário do Tomás, pelo menos para A este cena é jogo. que, sei lá, se fosse à é que Luz, a seguir de Guimarães, esse aí então significava muito menos do que este. Este aqui tu ganhas na Luz, algo que não fazes quase nunca. Pa- o Porto, pronto, escorregando ou não escorregando, continuas na luta com o Porto. O Benfica fica mais arrumado para a terceira. Pô, E jogo eu acho que importantíssimo estamos no para melhor ali. momento da época, o Exato. Sporting. De momento Vimos não há três ninguém a jogar vitórias como nós. seguidas sem sofrer golos. A equipa está forte, mas lá está. Estes derbys são venenosos e enganadores porque o Benfica parece que não está a jogar nada, mas neste jogo um gol cedo pode lixar logo o esquema todo do Sporting. E eu, por acaso, isto é o que eu tenho mais medo, é mesmo se eles marcam o primeiro. Eu acho que nós vamos passar muito mal para conseguir empatar o jogo. Pelo menos é o que eu acho. Eu acho que esse aí vai ser o grande problema deste jogo, porque eu acho que nós vamos assumir o jogo, vamos ter mais bola e eles vão estar mais retrancados, porque eu sinto que este Benfica, se começar a perder, eles não têm capacidade para empatar o jogo, pelo menos como nos outros anos. Porque se fores a ver, eles só jogam com médios defensivos e defesas. Têm que só o Pavlidis lá na frente e mais um ao outro extremo. Podem até ter uns a vir do banco, mas também não são nada de especiais. Portanto, eu acho que se nós começamos a ganhar cedo, nós vamos ganhar o jogo. É o que eu acho. Agora, se começamos a perder, aí eu acho que é o contrário. Vai ser muito Eu penso difícil. nisso, mas por outro lado, o Benfica perdeu pontos este ano 3 vezes na Luz. Rio Ave, Santa Clara, Sim, onde eles Casa perdem Pia. mais. Mas perdem sempre estando em vantagem. Perderam pontos sempre assim, se não me engano. Nunca foi fazer o empate e agora reviravolta como fizeram Nacional fora. Sim, mas isso Não também são sei. jogos em que eles estão praticamente a atacar e os outros a defender. Claro, claro. Isto jogos em que eles for preciso, olha, por exemplo, agora com o Ajax, eles tiveram quase o jogo todo a defender quando marcaram o gol, marcaram cedo e ganharam Sim, dois e não sofreram nenhum verdade. gol. Por isso eu acho que vai ser um jogo muito parecido com este do Ajax, não podemos é sofrer cedo. Assim, eu percebo a tua preocupação, Diogo, e lá está, também concordo, também acho que realmente seria o pior cenário começar logo a perder. Uh, Ainda assim, dizer que eu acho que este Benfica é muito inconsistente. Aquelas quebras, parece de
quebras de atenção ou algo assim do género. Por exemplo, um Benfica que está a ganhar 2-0 em casa contra o Casa Pia e que sofre um penalti e que marca um autogol no penalti, quer dizer, ou seja, não estou a dizer que isto vai acontecer contra nós, obviamente, mas acho Por que só mostra favor. que acho que só mostra que é uma equipa muito instável e que eu acho que o Sporting vai conseguir, e espero que o Sporting consiga explorar esses momentos e consiga fragilizar o Benfica e penalizar o Benfica, porque lá está, eu acredito mesmo que será muito difícil, principalmente também se nós olharmos para o plantel do Benfica do ano passado para este ano, o Benfica contratou jogadores por muito dinheiro, mas perdeu muita qualidade, ou perdeu algumas referências que já sabiam que mais ou menos que davam certo. Uh, e também aproveitando se calhar uma ou outra lesão, o Sporting também está com o Ioannidis lesionado, e por acaso eu tinha isto aqui, que acho que vai fazer bastante falta, principalmente se calhar para um momento secundário de um jogo, quer fosse para bolas paradas ofensivas ou defensivas, segurar a bola, conseguir tabular. Acho que o Ioannidis podia ter um papel muito Completamente. importante, ainda por cima que agora está a ganhar ritmo. Mas lá está, se nós olharmos para o Benfica, a lesão do Luque Bacchio, se calhar é o jogador que, mesmo falhando algumas vezes na finalização, é o jogador mais criativo e que vai mais para cima dos adversários. Sei lá, eu olho para o Sporting e vejo um guarda-redes que teve aquele erro em Nápoles, pronto, e se calhar um ou outro erro anteriormente, mas tem sido guarda-redes muito sólido, algo que nós já estávamos a precisar há alguns anos, que não tinha vindo a acontecer. Temos uma defesa também bastante experiente, temos o Maxi Ruas que está também no seu prime, usando o mesmo adjetivo que usei há pouco. O Diomande e o Inácio também bastante sólidos. O Fresneira também está no seu melhor momento e acho que todos apreciamos aqui que ele vai continuar a ser titular. Uh, Já para o nem meio Kenda. campo, sim, depois lá está, depois para o meio campo só para não sei o que é que vai acontecer, acredito até que ele vai meter o João Simões e se calhar Achas? o Morita para uma segunda parte. Acho que sim. Acho que ele vai querer esse mais. É um pouco como na Champions. O João No Simões joga Nápoles. pouco nos jogos teoricamente mais fáceis, mas depois aposta no miúdo nos jogos mais difíceis. Uh, com o Morita depois entrar na segunda parte e depois lá está. É só questão do pote e se ele entra ou não e se sai o Geni ou o Kenda. Mas lá está, eu olhando para a equipa do Sporting e olhando para o treinador, só consigo ficar confiante. Eu estou contigo. Ah, Então, não sei, eu estou a sentir aquele empate e que nós vamos ficar, não vamos ficar tristes porque olha, tá, empatámos, é difícil aqui na Luz, mas depois vamos olhar e estamos a 5 pontos do primeiro, mesmo. E é isso que eu é, estou a sentir. é capaz de ser o mais provável. Até pode ser um Ah, jogo onde jogamos muito melhor, que é o que eu sinto, sempre igual, acabo a sentir que eu jogo melhor e depois acaba sempre tipo um 2-2. Acho que é o mais provável. yeah. Por outro lado, Eu eu há estou a 10 manter anos só, fiz eu estou uma só a previsão manter as muito. expectativas baixas. Eu estou a manter, assim, não me desiludo muito. Não, fazes bem, fazes bem. Ó, Tomás, eu acho que, deixa-me só fazer aqui um apontamento rápido. Eu acho que se vocês forem ver o vlog, eu já não sei qual é que é, mas eu acho que é um jogo contra o Benfica. Que o Sporting marca gol e o Tomás, eu não sei se é na Luz ou em Alvalade, mas o Tomás parece estar assim a agradecer aos céus. E eu acho que, Foi um gol anulado, ainda por cima. É na Taça de Portugal. É o Ah, gol do já Nuno sei, Santos que faz o já 3-1. sei. Não, mas eu não acho era que, agradecer, eu estava assim com as mãos na cabeça. oh, isso. Aquilo foi o gol Mas anulado do Nuno Santos, que o gajo já manda sei, uma já É, cena sei. no é, meio é da isso. rua. Mas lá está, eu acho que o Tomás foi tão ao céu nesse momento que ele agora está apático, já não consegue sentir, depois desses jogos, Um apático ele para já todos os não. derbys Tinhas deste morrido o ano ano, já está bem. passado. Não, mas ele o ano passado também acho que esteve Não, lá o em ano passado cima. eu Vi o morri. jogo de Não, pé. ontem. Eu vi o Pois jogo de foi, pé, ele disse que estava em estava em casa e vi casa o em jogo de pé, mano. Não conseguia, não conseguia comer. Mas pronto, isso era outro jogo. Neste aqui Uhum. vou estar tranquilo. Mas aqui, se perdemos, até vou jantar. Tomás, a única coisa que eu acho, e já falei com muitos sportinguistas que partilham a mesma opinião, é o build-up todo do último derby, do Benfica pode ser campeão sem ganhar por dois, o Sporting pode ser campeão sem ganhar por um, é difícil passar para outro derby na Luz E depois é do isso. maior derby de sempre. É isso. Ahm, portanto, também pode ser muito fixe. Especialmente tipo, é mais a classificação também. É que imagina, se tivesse o Porto no lugar do Benfica e nós no lugar do Porto, e estivéssemos ali a lutar outra vez pela liderança, era mais emocionante. Agora estou só a sentir que o Sporting ganhando vai continuar a 3 pontos, não vejo o Porto a escorregar, continuamos na luta, mas vamos continuar a olhar para cima Mas e não ganhando. Estou estás a a pensar, ser negativo, eu Tomás, tu sei, estás a mas pensar na tabela classificativa no dia 5 de dezembro.
no final das contas, teres ganho na Luz e o Porto, daqui a 3 ou 4 meses, perder lá, são 3 pontos ganhos ao Porto. Não é porque o Porto ganha ou Famalicão em Eu casa. sei, também. Mas pronto. Pensar jogo a jogo, Tomás. É jogo a jogo. Vou ganhar na Luz, meu. Não, isso era sempre bom, claro. Mas Não, pronto. mesmo para a classificação. É dos jogos, é um jogo super complicado para o Porto. E para o próprio É Benfica, o complicado, Benfica igual, Olha, continua na luta. e Continua já assim. agora, pronto, a última vez que ganhámos lá, estávamos também a discutir a liderança com o Porto. Estávamos empatados, com o mesmo número de pontos, e agora não estamos, pronto. Olha, Mas Pá, fica aqui a nota. faz os 4 anos. Nós falámos sobre isso ontem. é impressionante. Faz os Hoje, quatro 4 anos, anos. ok. É mais ou menos a mesma data. Ok. Hoje, nós estamos a gravar, hoje Dia 3 a de dia dezembro. 3 deve sair Com a amanhã, portanto. camisola à vista. Exatamente. Exato. Olha, Olha, estávamos lá eu e tu, Ricardo. Exato. Portanto, eu não sei, Diogo, quanto aos teus jogos na Luz, mas acho que sou eu e o Ricardo somos os únicos que já vimos lá o Sporting ganhar. Não vou acho que estar tenho aqui com dois cheio de galões, empates. mas Tenho 2 empates e uma derrota. Também não está muito mal. Podia ser pior. não dá para todos, não dá para todos. olha, mas eu ia pegar em duas coisas. Um, no recorde na Luz, onde são 22 jogos no novo Estádio da Luz. Sporting perdeu tantas vezes como não perdeu. Ou seja, 11 vitórias para o Benfica, 7 empates, 4 derrotas. Nos últimos 18 anos ganhámos duas vezes. Pô, como é que é possível? Epá, é aquelas coisas. Se tu olhas para os últimos 18 anos, quantas vezes é que o Sporting vai à Luz como favorito? Não há muitas. Portanto, e há a estatística tem que equilibrar. Sim, e olha, mas por outro lado, dizer que sempre que o Sporting era claramente favorito, digamos assim, não quer dizer claramente porque se calhar em 2016, 2015, 2016, estávamos a disputar o campeonato com o Benfica, como aconteceu, mas foi aí que ganhámos 3-0 e foi no ano em que também estávamos a disputar o título com o Porto, quando éramos claramente favoritos, na minha opinião, que fomos lá ganhar 3-1, portanto, gostava que esse fosse o caso este ano. Por outro lado, sempre que fomos lá ganhar, nunca fomos campeões. Também não fomos campeões assim Verdade? tantas vezes nos últimos anos, mas a verdade é que a estatística não nos favorece nesse Basicamente aspecto. é, não ganhámos o jogo nos últimos nos 3 anos ganhámos o título, basicamente. Yeah. Verdade. O que é que aconteceu? Empatámos. Ah, e perdemos quando já éramos Não. campeões. Exato. Sim. Ah, não, e perdemos. Empatámos, perdemos aquele do Tankstead Sim, e só o ano depois passado é que empatámos. Sim. e Estamos a... perdemos o tal Bem que 4-3. este último empate, pronto, então, é também daqueles que sabe a vitória, né? Claro. Fogo, nós saímos da Luz basicamente a cantar campeões. Sim. Foi um empate a ser outra vitória. Arriscadíssimo. Olha, se calhar eu avançava então para aquela pergunta típica das antevisões, que é qual é o 11? Aliás, mas faço dois. Qual é o 11 esperado do adversário e qual é o 11 É, pá. de nós? O Vocês adversário não entravam. sei. É, não sei. Eu não conheço a equipa do Benfica, honestamente. Eu conheço a equipa, simplesmente recuso-me a dizer jogadores. Não, estou a Não, brincar. para ser profissional. Queres que eu diga o 11 do Benfica? Não sei, sei lá. Acho, Então, qual é o 11 provável? Não vamos estar a discutir exatamente como é que eles vão jogar. Mas sim, como é que achas que eles vão jogar, no caso? olha, acho. Não sei porquê, aquela questão de se o Ivanovic joga ou não. Ele tem tido um. Achas que não? Não, acho que não. Não sei, pá, consigo mesmo sentir um 4-4-2 nojento. Ivanovic e Pavlidis a 200 metros do resto da equipa. Mas sim, o mais provável, Sudakov, Pavlidis, Ludebaki. O Luka Bacchi está lesionado. Pô, essa Ah, até eu apanhei. Está lesionado, não? Está Ele lesionado. já não vê um não, eu jogo tinha do visto que ele tinha sido Benfica suspenso. desde. O Ele gajo foi, torceu o pé, acho eu, meu. yeah, Ou quando ele Acho sofreu que Ah, joga para o ano. mas pela Bélgica. eu pensava que estava a tempo. Não, engraçado, tu até comentaste isso no grupo. Tu disseste que eles sem ele ficavam muito mais fracos. Pois E foi, agora pois não te foi. lembras disso. Não, eu pensei que ele ia chegar a tempo do jogo. Não, mas calhar começando pela defesa, eu acho que o Benfica não vai arriscar como fez contra o Atlético, que também era um jogo bastante mais fácil, digamos assim, com uma defesa a 5, mas eu acho que vai ser o Dal na esquerda, vai ser o Otamendi e o Tomás Araújo, com o Dedic na direita. Achas? O Tomás Araújo Acho não que tem sim. jogado assim tanto. Ah pá, não vai porque eu acho que ele tem poupado, porque ele não aguenta sempre 45 minutos, mas eu acho que o Tomás Araújo deve começar e depois se sentir alguma coisa aí sim sai. Ok.
E depois no meio campo deve ser o Rios, o Enzo e talvez o Sudakov. E depois dos extremos é que eu tenho mais dificuldade, porque eu acho que ele vai guardar o Sheldrup e o Prestiani para a segunda parte. Eu acho que o Mourinho está a apostar, vai apostar a tentar manter o resultado 0-0 e depois, quando o Sporting já. Honestamente, o Sheldrup é o jogador que mais ajuda sempre. Principalmente depois da exibição que ele fez na Taça da Liga, que até nos marcou um gol. Estou mesmo a ver ele tipo ali a Não, partir eu acho que os nossos laterais. Ele mal joga, eu acho que ele vai mas, meter mas o Barreiro no meio. Esse, pois para exato, mim é o jogador Barreiro, mais Sudakov perigoso na ala. do Benfica, é o Barreiro. E é daqueles jogadores que se eu fosse o Rui Borges ou se fosse treinador do Sporting, era daqueles jogadores que tinha ordem mesmo para dar fruta. Tem que ser um jogador que tem que estar muito marcado, porque é daqueles jogadores que a qualquer momento pode furar ali, porque ele vai estar à frente dos dois médios e pode desbloquear a nossa defesa. Portanto, acho que vai ser o jogador mais perigoso deste derby. Pelo menos é o que eu acho. Vai ser o Barreiro. E é um jogador que o Mourinho tem vindo a apostar muito agora. Sim, E eu acho que é o jogador para mim mais perigoso do Benfica. É o Barreiro. Interessante. Não há a bater, na minha opinião. Ok. Pelo menos é o que eu acho. Ok, E na, então, e e na agora frente, Diogo, o que é yeah. que achas que vai para a frente? Pavlidis Na e quem? frente. E o Sudakov. E Mais um. o Só para Orsnes. avançar, ele joga e o avançado? Orsens depois. Ok. Sim, o Ok. Arsenal para na frente contra o Sporting é bastante provável. Por isso é que eu estou a dizer, com todo o respeito, e obviamente as equipas não são só os jogadores em si individuais, mas olhando para a equipa do Benfica, olhando para a equipa do Sporting, eu acho que o Sporting tem bastante qualidade e tem bastante poderio ofensivo, defensivo, no meio campo, para conseguir superiorizar-se em todas as zonas do campo e para ser também muito forte coletivamente, que é o que o Sporting já tem sido. O Sporting, acho que toda a gente concorda que tem sido a equipa que melhor joga neste campeonato. Portanto, não está. Acho que, olhando se calhar para o Benfica destes últimos 4 ou 5 anos, olha, se calhar dos 4 anos, olhando para esse jogo em 2021, todos os 11, eu acho que este é o 11 mais fraco do Benfica. Apesar de ter gasto 20 e tal milhões no Richard Rios e 30 milhões no Sudakov e 20 e tal milhões Eu no acho que o Pavlidis Rio é um flop, também. claramente. Acho que claramente é um flop. Sudakov, não, cá nem tanto. Mas pronto. Não, é interessante. Acho interessante dizer que é o mais fraco, mas realmente, estando aqui a dizer o 11 do Benfica, com estas opções que estamos a meter, e depois pensar no que nós temos do nosso lado, pô, são nós confiança. Sim, e pegando no que estavas a dizer do 11 do Sporting, Afonso, agora falando um bocadinho sobre a nossa equipa, como é que acham que o Rui Borges vai entrar? Não deve variar muito daquele que foi o jogo passado, com o Estrela, talvez só mesmo o Diomande, em vez do Quaresma, provavelmente. Yeah, eu acho que é isso. O Ricardo estava a dizer aquilo do João Simões por Morita, mas Justifica, Ricardo. Não, então eu acho que o João Simões é um pouco mais arrisca um pouco mais. E eu acho que ele, por outro lado, também é um jogador que cobre muito mais metros e, por exemplo, ou pelo menos tem um raio de ação maior. O Maurício eu sinto que é muito ali naquela zona e que se o jogo não passar, eu acho que ele vai ficar muito esquecido. Portanto, eu acho que o Rui Borges vai querer apostar um pouco nessa irreverência do João Simões, mesmo que ele às vezes gosta de fazer aqueles movimentos com progressão de bola e ir para cima dos defesas. Acredito que possa ser um pouco por aí e que depois o Morita claramente vai entrar porque o João Simões não aguenta os 90 minutos. Acho que depois Ok. o Morita pode entrar para uma segunda parte para ser um pouco mais de gestão e de garantir a posse de bola. Porque Eu lembro-me que o ano passado ele fez isso. Eu acho que ele começou com o João Simões ou o Bragança e depois meteu o Morita quando pá, aos 50 e tal, 60, supostamente para termos mais bola. Ou então foi ao contrário, ainda não. Mas ele fez uma substituição no meio campo no último derby. não, na luz, foi o João Na Simões que luz, sim. começou e depois foi o Morita, o Bragança estava alucinado. exato, Foi já isso. é isso. É assim, tendo Foi em o conta Morita, que o ok. Morita, Não lá funcionou está, no caso, mas tudo bem. sim, eu acho Depois que o nós maior fizemos problema gol. aí, claro, eu percebo, mas eu acho que o maior problema aí era a forma do Morita e o Morita tem vindo a melhorar. Mas lá está, eu acho que eu pelo menos olhando para o jogo, e se calhar posso lançar essa pergunta, vocês não acham que o Sporting, se tudo correu bem, digamos assim, e se tiver a ganhar pelo menos 1-0 aos 60 minutos,
confiavam mais em meter um João Simões fresco ou em ter um Morita fresco. O Morita fez um grande jogo, mas se calhar o João Simões tem, pá, tem mais motivação. Sinto que ele tem mais Exato, energia. eu por acaso preferia ter um João Simões fresco. Mas por um lado Exato. concordo contigo porque acho que o João Simões devia de começar o jogo, porque como tu disseste, é um jogador que ocupa um raio de ação no campo maior e com progressão com bola é muito forte. E também acho que, apesar do Morita no último jogo ter feito um grande jogo, acho que o João Simões também devia de ser titular, aí concordo. E a entrar também acho que o João Simões era titular e entrava também a suplente, não estou a brincar. Mas sim, mas acho que o Morita a entrar a suplente preferia o João Simões ao Morita a entrar como suplente. Mas uma vez que para mim o João Simões vai ser titular, também o Morita a entrar como suplente também acho que vai ser uma boa escolha. Eu acho que nós precisamos é de ter a certeza que se as coisas não tiverem a correr bem, que conseguimos mexer. E não sei se entrando, por exemplo, entrando um João Simões não mexe mais do que entrando um Morita. Depende do resultado. O Morita é mais Pois, só se for para segurar o jogo ou ser mais cauteloso, pautar mais o jogo. Por um lado, se estivermos a ganhar, até era importante entrar o Morita, isso é verdade. Exato, é Mas isso. o João Simões também podia ser importante para o contra-ataque se nós tivéssemos que recuar mais as linhas, que é mais rápido e mexe, movimenta-se mais, mas não sei, isso depende do jogo. Olha, eu vou fugir olha, um bocado à pergunta do João Simões ou Morita, mas não é engraçado o quanto espaço perdeu o Kostrashvili, que já nem entra na discussão. olha, Não não entra estavas na no Já início nem do discussão. me ano a dizer, lembrava fogo, do este gajo vai acabar a época Kostrashvili. titular. E depois não, e depois não. Oh, Ah, Afonso, mas é não o que entra é. na discussão porque não me deixaste. Porque eu ia agora, estou a brincar. Mas eu ia agora fui mesmo falar sobre ele. Ia dizer que, olha, honestamente, eu, lá está, apostando no João Simões, a titular, eu acho que se o Sporting tivesse ido buscar a precisar de resultado, acho que metia mais facilmente o Kocharazvili do que o Morita. E isso pode ser polémico, mas acredito que é um jogador que arrisca mais, principalmente no passe. Se calhar não tem tanta chegada à área, apesar de ter visto alguns, pronto, lá está, são sempre enganadores, alguns highlights do Levante, onde isso até acabava por acontecer, mas, e lá está, ele também não está na melhor forma, mas acredito que se calhar o Kocharazvili até pode ser a opção, caso o Yeah. Sporting precise de ir atrás do resultado. Por acaso concordo. Acho que sim, porque eu para mim, se calhar do meio campo é o jogador com o melhor passe. Sim, e que Na arrisca, minha opinião. Pelo e faz menos a aqueles virar passos jogo, longos, aquilo é parece que a isso, é isso. bola vai com olhos. Ele é surreal. Mas depois Yeah, eu sinto defensivamente que o é que Morita peca não um é um. bocado. Ele peca um Sim. bocado defensivamente e no posicionamento que ele tem dentro de campo. Por isso é que também acho que ainda não agarrou a titularidade, mas ele a fazer passe é muito forte. Pá, contra o Porto, ele e o Gilman perderam-se completamente. Ele está. Foi um jogo infeliz, Sim, é mas eu verdade. sinto que o Morita não é um game changer. Tipo, não conseguimos alterar muita coisa entrando no Morita. É mais tipo uma opção segura, tipo controlar o jogo, mas não é um gajo que vá mudar as coisas. Por isso, assim, até é uma ideia interessante, Ricardo. Olha, mas sabem outra opção para o meio campo que pode entrar se estivermos mal e precisarmos de mudar o jogo? Pode. Pode. Pedro Gonçalves? Pode. Exato. Yeah. Então, se o Mas, Pote estiver mas no não sei. banco, É verdade, Eu, não, é eu acho verdade. que eu tenho a sensação que se ele quiser meter o pote, mete-o mais à frente. depende. Contra o Santa Clara, quando estávamos a precisar, o Pote recuou para dar mais espaço também ao Alisson, Kenda, etc. Não, olha, eu te ia dizer isso, Afonso, também, nem sendo, mesmo sendo titular, eu acho que se o Sporting tiver a precisar, acho que também pode ser essa a opção. Porque se o Benfica realmente encostar lá atrás, como um pouco a estilo José Mourinho em tempos glórios, acho que realmente se o Sporting tiver muita posse de bola, metemos o Kenda e o Geni, que são jogadores mais verticais, de 1 para 1, e depois tens o Pote ali também, o Entre cérebro ali da linhas, para equipa. abrir Yeah, linhas. entre linhas, exatamente. Não é bem jogado, é. Ok? E nós estamos aqui a assumir também que na defesa que ele vai começar com o Diomande, mas imagina que ele começava com o Quaresma, que fez um grande jogo agora em Alvalade. Mas eu acho que o Quaresma começa se o Fernando não jogar. Eu acho que Inácio e Diomande jogam sempre, mas não me surpreendi se fosse Inácio, Diomande, Quaresma. Ok? Mas E só Quaresma em vez de Quaresma mais Diomande, então, não. Quaresma mais a lateral então, Exato, tipo exato. ao abrir. Sim. É Ok. Até, encostar e até era largar mais o interessante por Geni. acaso, porque o Quaresma nos jogos grandes costuma dar-se bem. Lembrando, por exemplo, um jogo contra o Porto, em ambos 2-0.
Não sei. Pronto, acho que como jogador até eu gosto mais do Quaresma do que o Fresneda, mas para aquela posição não sei. Para a lateral, no caso. Eu acho que o Diomande, nós jogando num sistema de dois centrais, acho que o Diomande é o jogador mais ideal. Porque tens o Inácio mais para a construção e tens o Diomande mais para aguentar, mais para o jogo aéreo e o jogo mais físico. O Pavlidis é um jogador que praticamente só tem marcado bola parada, e neste caso específico penaltis, nem tem sido jogo aéreo. Mas temos o Otamendi que é um jogador muito forte nesse aspecto, muito físico. Temos algum meio campo do Benfica, como o Enzo, que também é um jogador muito alto. Mesmo o Richard Rios também já tem marcado alguns golos de cabeça, portanto, eu acho que o Diomande é a única opção. O Quaresma, se calhar, sim, para a segunda parte, porque é um jogador muito forte no 1 para 1 e para travar realmente, se calhar, a velocidade e a criatividade do Prestiani e do Schellerup, se calhar pode ser o jogador certo. Mas para entrar, para mim, seria para entrar, lá está, numa fase mais a acabar o Claro jogo. que pensava que o Diamante, sim. Ok, muito bem, está analisado. Digam as vossas opiniões aqui sobre o 11, pessoal. Como é que entravam, o que é que acham que seria o 11 ideal e como é que nos vai correr o jogo. Eu queria só fazer aqui uma espécie de minuto de arbitragem com o Diogo, um minuto de nomeação. Já sabemos quem são os árbitros. O árbitro principal será António Nobre e o VAR será Rui Costa, que tem um nome aqui bastante auspicioso. Um, Diogo, que tu conheces melhor os árbitros, conheces os árbitros como ninguém, o que é que tens a dizer sobre estas escolhas? Sinceramente é uma boa pergunta. Eu, por acaso, não fiz bem a análise deste árbitro, mas tenho quase certeza que vai entrar já condicionado, porque tem havido muita pressão por parte dos rivais aos árbitros e depois também do que é que têm dito do Sporting. Acredito que o árbitro, ainda por cima a jogar num jogo na Luz, vai estar condicionado. Portanto, eu acho que isto é um jogo em que o Sporting não pode depender do árbitro, temos que ser muito mais fortes que o adversário e não podemos estar a depender do árbitro. Mas lá está, eu em termos históricos, para eu não me lembrar assim de nada escandaloso deste árbitro, é porque ele não deve ser assim tão mau, apesar Olha, de então, mas eu refresco a memória, que eu acho que o António Nobre foi o VAR do jogo com o Porto. foi o VAR, pronto, mas ele agora vai Não. ser o árbitro, Diogo, queres mais portanto, uma? Queres o árbitro, como árbitro principal, tens o lance em Famalicão do Soares. ah é? É Yeah. esse? Não, e também, eu acho que também foi o árbitro que expulsou o Diomande em Arouca. Em Arouca não, em Alvalade contra o Arouca, por segundo amarelo. Mas isso também já foi há algum tempo, portanto eu acredito que o árbitro possa ter tido alguma evolução durante esses 2 anos, portanto. Mas sim, epá, eu sinceramente eu acredito que o árbitro possa ter uma boa exibição, apesar de ir entrar condicionado. Mas não quero estar a falar muito mais da arbitragem. Não quer Porque estar tu também a não fiz. condicionar. O António Nobre Exato, vai não estar a quero ver estar a isto e vai estar a condicionar e sentir também porque também condicionado. não fiz muito o estudo deste árbitro, também não interessa. O que interessa é a equipa e nós é que temos que ganhar. É isso mesmo. Isso é que é Muito bem. importante. Ok. Então, só para esclarecer, vocês acreditam todos numa vitória? Se tivessem que apostar um resultado exato, o que é que apostariam? Hum. Podes começar tu, Ricardo, vai. Ok. Por acaso estava. Vou resolver depois, lá está, mas. Então, eu estou confiante para a vitória, mas eu acho que se eu tivesse de arriscar um resultado, eu acho que vai ser um igual ao 2-2. Eu acho que isso vai ser um Ok. jogo de alguns golos e eu só espero que não seja um jogo igual ao do Benfica-Porto, neste caso Porto-Benfica, uh, em que não houve golos e as duas equipas não quiseram ganhar, tiveram sempre a jogar com o resultado e com o empate safava. Eu só espero que não seja isso e que o Sporting vá para cima com tudo. Dito isto, lá está. Acho que o resultado mais provável na minha cabeça é um igual. Ok. Sabes que eu estou a achar que vai ser exatamente como o do Porto Benfica. Estou a dizer que vai ser um jogo um bocado fraco. Porque a equipa do Benfica não tem qualidade, mas o Mourinho sabe defender. Sabe fazer antijogo, sabe destruir. Exatamente como fez no Dragão. Portanto, eu sinto que é uma equipa pouco ambiciosa. E portanto, também se virem empatados, eu acho que não vão arriscar muito. Este Jamarinho não dá para mais. E por isso acho que o jogo vai ser podre. Podre é a palavra, é o adjetivo que consegui encontrar. Eu Portanto, também acho que vai ser um portanto, jogo. para mim um 0-0. Estou a sentir um 0-0 por acaso.
Um 0-0. O 0-0 daqueles mesmo fracos. Eu por acaso também acho que vai ser um jogo com poucos golos, mas não acho que vai ser 0-0. Eu acho que o Sporting vai ganhar 2-0. Acho que o Benfica não tem capacidade para marcar um gol ao Sporting. Vai ser com poucos gols. Epá, eu estou indeciso entre um 0-2-0, mas vou dizer 2-0, porque acredito que nós vamos marcar um gol e depois vamos marcar um mesmo a acabar, porque eles vão Ele estar pressionados contra-ataque, e é. já desesperados e vamos fazer o 2-0. Portanto, eu acredito que vai ficar 2-0. Pô, que ridículo, roubou umas palavras todas. Eu ia dizer 1-0 para o SC, tipo Soares ao minuto 9 e depois a acabar 2-0. Alisson no contra-ataque, o Benfica todo subido e o Sporting faz o 2-0 e acaba assim. Era lindo. Está Fogo. bem, justo. Esperemos que se verifique. Pessoal, nós ficamos por aqui. Lá está, deixem nos comentários a vossa opinião, qual é a divisão que vocês fazem também deste jogo. Gostamos de saber sempre a vossa perspectiva. Vemo-nos então no vlog da Luz, certamente haverá. E depois também no comentário ao jogo. Obrigado por nos terem ouvido. Salve, Sérgio Ninas.